A cidade estava mais silenciosa do que o normal, um silêncio que não era apenas físico, mas também psicológico. A pequena comunidade, antes cheia de vida, agora estava cercada por uma névoa de medo que ninguém sabia explicar. Nos últimos meses, algo escuro e invisível pairava sobre as ruas, alimentado por uma série de desaparecimentos misteriosos. Ao início, as pessoas tentaram racionalizar. Fugas planejadas, acidentes, talvez até raptos. Mas conforme os dias se passavam, e os rostos familiares sumiam sem deixar rastro, a verdade começou a emergir de forma sinistra. Lucas, um jornalista local que sempre gostou de investigar casos bizarros, não conseguia mais ignorar o crescente desconforto em sua cidade natal. Ele caminhava pelas ruas vazias, as casas com cortinas fechadas, as lojas que antes pulsavam com movimento agora silenciosas, como se tivessem medo de testemunhar o que estava por vir. Os rumores começaram a se espalhar. Alguém estava por trás dos desaparecimentos, e todos os olhos se voltaram para o mesmo homem, um mendigo que apareceu do nada semanas antes do primeiro desaparecimento. Ele era uma figura estranha, de pele pálida e olhos opacos, como se visse o mundo através de uma camada de poeira. Suas roupas estavam sempre sujas, cobertas por camadas de lama e sujeira. Era difícil dizer de onde ele vinha, ou para onde ia. Ele vagava pelas ruas como um fantasma, silencioso, às vezes sussurrando para si mesmo em uma língua que ninguém entendia. Ninguém sabia seu nome. E ele nunca pediu ajuda, só observava como se estivesse à espreita. Lucas começou a observá-lo, passando mais tempo nas ruas, registrando cada movimento do estranho. O mendigo parecia se materializar em diferentes locais da cidade, muitas vezes perto dos lugares onde as vítimas haviam sido vistas pela última vez. Ele passava longos períodos sentado nas esquinas, fixando seu olhar vazio em nada em particular, apenas murmurando palavras que soavam como orações profanas. O comportamento da cidade mudou, os vizinhos pararam de sair de casa à noite. E as crianças não brincavam mais nas ruas, o medo estava se infiltrando lentamente em cada esquina, como um gás tóxico invisível, sufocando a normalidade da vida cotidiana. As notícias locais começavam a relatar os desaparecimentos com mais frequência, mas sem qualquer pista concreta. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Foi então que Lucas começou a investigar mais profundamente. Ele seguiu o mendigo por várias noites, observando seus padrões, tentando desvendar o mistério. O que ele encontrou, porém, era muito mais sinistro do que qualquer um poderia imaginar. Numa noite particularmente fria, Lucas viu o mendigo entrar em uma construção abandonada nos arredores da cidade. Era um prédio esquecido, que há muito tempo não via movimentação. Lucas seguiu o homem até lá, escondendo-se entre as sombras, com seu coração batendo forte no peito. O lugar exalava uma sensação de morte iminente. Havia pichações nas paredes, símbolos que Lucas nunca tinha visto antes, e o som de vozes abafadas ecoava pelos corredores escuros. Ao entrar mais fundo no prédio, Lucas descobriu algo aterrorizante. O mendigo não estava sozinho. Várias outras figuras, vestidas como ele, estavam reunidas em um círculo. As luzes fracas das velas lançavam sombras dançantes nas paredes, e o cheiro de cera queimada e sangue enchia o ar. O jornalista observou em silêncio, enquanto os membros da ordem satanista murmuravam em uníssono, recitando versos antigos e incompreensíveis. No centro do círculo, uma vítima estava deitada, amarrada e imóvel, com os olhos vidrados de terror. Lucas não sabia o que estava acontecendo, mas a tensão era palpável. De repente, as vozes dos cultistas aumentaram de intensidade, e um brilho vermelho surgiu no centro do círculo. Uma figura sombria se ergueu das sombras, flutuando no ar como um espectro. O sacrifício havia sido feito. E, com ele, o mal fora libertado. Lucas correu para fora do prédio, seu coração martelando, mas ele sabia que,
não poderia simplesmente denunciar o que viu. Quem acreditaria? Ele tentou contar sua história aos poucos que confiava, mas foi recebido com ceticismo e medo. Ninguém queria acreditar que algo tão sombrio pudesse estar acontecendo ali. Enquanto isso, a praga começava a se espalhar. No início, as pessoas começaram a ficar doentes de maneira sutil. Uma febre, depois uma tosse, seguidas de um sentimento profundo de desespero e vazio. Os hospitais ficaram lotados com pacientes cujos corpos não apresentavam sinais claros de doenças conhecidas, mas cujas mentes estavam se fragmentando. A praga não destruiu o corpo, mas a alma. Conforme o tempo passava, as pessoas começaram a agir de forma irracional, violentas umas com as outras. Lucas sabia que essa era a manifestação do mal que ele tinha testemunhado ser libertado. As ruas estavam se transformando em campos de batalha. Amigos e familiares se voltavam uns contra os outros, tomados por uma fúria incontrolável. O medo tomou conta do mundo. A praga se espalhava por continentes com uma rapidez assustadora, sem nenhum remédio ou vacina à vista. Governos entraram em colapso, cidades ficaram desertas. E aqueles que tentaram resistir foram consumidos pela violência ou pela doença. O apocalipse havia chegado, não com fogo e destruição imediata, mas com a lenta erosão da humanidade. O mundo, agora em ruínas, era irreconhecível. As ruas antes movimentadas estavam desertas, com corpos espalhados e prédios abandonados. A praga havia feito o que o culto pretendia: destruir a humanidade de dentro para fora. O mal estava presente em todos os lugares, invisível, mas implacável. Lucas, agora um dos poucos sobreviventes, vagava pelas ruas devastadas, observando o resultado do sacrifício que ele havia testemunhado. Ele sabia que a luta estava perdida desde o início. O mal que fora libertado não podia ser contido. O caos reinava. E o fim estava próximo.